Desde que o homem é homem, sonhamos. Imagens misteriosas, símbolos estranhos, mensagens ocultas. O que significam? De onde vêm? Em 1900, Sigmund Freud revolucionou a psicologia com a obra A Interpretação dos Sonhos, onde propôs que os sonhos revelam o nosso inconsciente, uma janela para nossos desejos reprimidos. Décadas depois, Carl Gustav Jung acrescentaria outra visão. Sonhos seriam também uma ponte para o inconsciente coletivo, carregando símbolos universais. Mas, e se tudo isso já tivesse sido antecipado há mais de 3.000 anos? E se o primeiro a interpretar sonhos não tivesse sido Freud, nem Jung, mas sim um jovem chamado José, no Antigo Egito? José, filho de Jacó, era mais do que um pastor de ovelhas. Era um sonhador. Mas o que há de especial nisso? Todos sonham, não é? O que distinguia José era sua capacidade de dar sentido ao absurdo. Em seus próprios sonhos, feixes de trigo e estrelas se curvavam diante dele. Um símbolo de poder, de liderança ou de vaidade. Seus irmãos interpretaram como arrogância e o inconsciente familiar se manifestou. Inveja, rejeição e traição. José foi vendido como escravo, jogado ao fundo do poço, tanto literal quanto psicologicamente. Mas na jornada do herói, é preciso primeiro descer às profundezas do inconsciente para depois emergir. Freud chamaria isso de processo de transformação interna, o ego confrontando seus medos. Aprisionado no Egito, José teve seu primeiro consultório. 2 prisioneiros sonhavam, um copeiro e um padeiro. Sonhos estranhos, simbólicos. Uvas, pães, pássaros. O copeiro sonhou com uma videira de 3 ramos, de onde espremia uvas para o faraó. O padeiro sonhou com cestos de pão sobre sua cabeça, que eram devorados por pássaros. Assim como um psicanalista, José viu o que estava além do sonho literal. Freud diria que há o conteúdo manifesto, o que vemos, e o conteúdo latente, o significado oculto. José foi direto ao ponto. Para um, o sonho era vida e redenção. Para o outro, morte e punição. Como na psicanálise, os sonhos desses homens revelavam mais do que o futuro. Revelavam o que estava oculto em seu destino, talvez até em seu comportamento. Então veio o chamado mais importante. O faraó, líder do Egito, estava em crise. Não militar nem política, mas psíquica. Sonhos o atormentavam: 7 vacas gordas, engolidas por 7 vacas magras. 7 espigas cheias, consumidas por 7 espigas secas. O que isso queria dizer? Nos olhos de José, o sonho era mais do que imagens estranhas. Era um símbolo. Assim como Freud acreditava que nada no sonho é por acaso, José viu um padrão. 7 anos de fartura, seguidos por 7 anos de fome. Não se tratava só de prever o futuro, era sobre preparar a psique coletiva para o inevitável. José propôs um plano: guardar durante a abundância para sobreviver à escassez. Nesse momento, José não era apenas um intérprete. Ele era um analista do destino, e o Egito era seu paciente. Mas e se os sonhos de José fossem mais do que uma previsão do futuro? E se fossem a manifestação do que Jung chamaria de inconsciente coletivo? Jung acreditava que símbolos como vacas, trigo, números são arquétipos universais. José interpretou não só para um indivíduo, mas para todo um povo. O sonho do faraó não era só sobre o Egito, era sobre a condição humana. Jung diria que José estava acessando algo maior. O medo de perder, o pavor da escassez, a ansiedade diante do tempo que passa. Mas o que José tem a ver com a psicanálise de hoje? Assim como um analista moderno, José ouvia profundamente sem julgamento. Interpretava símbolos, não apenas palavras. Oferecia sentido, ajudando o paciente a enfrentar o futuro. Freud diria que José ajudou o faraó a acessar o inconsciente. Jung diria que ele interpretou um símbolo arquetípico. E talvez ambos estejam certos. Então José foi o primeiro psicanalista. Ele interpretou sonhos como Freud. Revelou símbolos universais como Jung. Ajudou um povo a lidar com o destino, assim como o analista ajuda o paciente a lidar com o inconsciente.
Talvez a resposta esteja no próprio símbolo. Os sonhos sempre estiveram conosco. E assim como José, ainda estamos tentando entendê-los. Gostou dessa reflexão? Deixe seu comentário e compartilhe este vídeo com quem também acredita no poder dos sonhos.